Olá, eu sou Kátia Alencar e estamos iniciando mais um episódio do podcast Entre Fé e Razão. Aqui comigo na mesa o psicólogo Eudes Alencar. Hoje nós vamos debater um tema incrível que é ansiedade. Afinal, quem nunca sofreu desse mal, se é que é um mal, nós vamos já conversar. Antes que a gente inicie, então, essa jornada, eu quero convidar você a se inscrever neste canal, podcast Entre Fé e Razão, ativar o sininho aqui no YouTube para ficar por dentro de todos os episódios, assistir quantas vezes quiser os episódios que já estão disponíveis, convidar seus familiares, compartilhar este episódio e os demais com quem você quiser. Afinal de contas, o podcast Entre Fé e Razão a ser esse guia, essa jornada entre espiritualidade, psicologia e outros temas correlatos. Aqui, qualidade de vida, superação, conhecimento, altas descobertas estão aqui. Então, eu quero convidar você a não perder nenhum lance deste podcast, que com certeza vai ajudar a sua vida e a vida daqueles que estão à sua volta. E aqui comigo, como eu já falei, o psicólogo Eudes Alencar. Eudes, mais uma vez, seja muito bem-vindo a este episódio. E aí hoje eu já quero começar falando da ansiedade. Afinal de contas, o que é ansiedade? Essa tão ansiedade que nós vemos falar nos noticiários, nas conversas, alguém está com quadro de ansiedade. E o que é, então, à luz da psicologia, ansiedade? Vamos começar definindo o tema. Muito bem. É uma alegria estar de volta nesse novo episódio, né, do Entre Fé e Razão. Bom, definir ansiedade não é tão simples assim. A gente tem que pensar na perspectiva psicológica, simplesmente. Eu não gostaria, por exemplo, de dar uma definição que fosse apenas psicopatológica. A ansiedade é um estado, é uma condição, é um transtorno mental. Ela implica uma série de situações na vida comum das pessoas. O Brasil, por exemplo, é o país mais ansioso das Américas. Uma pesquisa da OMS acabou identificando isso. O nosso país é um país muito ansioso. Bom, as razões são muitas, mas a ansiedade ela é um estado psíquico, emocional e que tem uma influência direta nos nossos comportamentos. Certo. Uma vez que a gente definiu o que é ansiedade, é possível, principalmente nesse mundo pós-pandêmico que nós vivemos, viver sem ansiedade? Uau! Não, a resposta é um rotundo não, é impossível. Porque a ansiedade ela faz parte de um quadro de como nós funcionamos. Por exemplo, a nossa própria fisiologia ela está preparada para ter um certo grau de ansiedade, que é inclusive uma ansiedade boa, que nos mantém num estado de alerta em relação aos desafios da vida, né? Em relação aos problemas que a gente tem que resolver, em relação à nossa própria sobrevivência. Então, há um estado que eu chamaria de basal, né, da ansiedade. Então, ansiedade zero, não. Ansiedade patológica, sim, é possível viver sem ansiedade patológica. Já foi dito que nós vivemos, Eudes, numa geração de ansiosos, consultorias diversas, medicações mais sofisticadas. Isso tudo, de fato, serve para combater ou mesmo para prevenir a ansiedade? Todos esses novos tratamentos alternativos, as imersões que estão sendo oferecidas no mercado, é possível, sim, eliminar a ansiedade por meio de um tratamento ou de uma medicação? Não, considerando o que eu falei ainda agora, eliminar a ansiedade ou ansiedade zero, não é razoável nem pensar, porque a ansiedade basal ela é necessária, nós precisamos dela. Nós precisamos, por exemplo, nos preparar para os desafios, nós precisamos nos colocar, por exemplo, em concurso público, as pessoas têm um grau de ansiedade, então isso leva essas pessoas a se moverem para estudar mais, por exemplo, não é? A se organizar. Então, a ansiedade ela não vai ser eliminada nunca. Nós convivemos com ela, nós lidamos com ela. As medicações são importantíssimas, mas para quadros patológicos graves, agudos, em que as pessoas precisam entrar num estado de homeostase, né? Diminuir toda a sua fisiologia excitada, ou super excitada. E então o remédio vai ajudar bastante. As imersões, as promessas que a gente ouve por aí, existe muito de charlatanismo, na verdade, né? As pessoas prometendo aquilo que não é possível cumprir. Ou prometendo que as pessoas vão viver com zero ansiedade, como você perguntou. E isso não é nem razoável,
nem correto, nem do ponto de vista nenhum, nem psicológico, nem prático, né? Nós precisamos da ansiedade em algum grau. Então, poderia-se falar dos benefícios da ansiedade, se assim pudesse dizer. A ansiedade, como eu disse, normal, basal, né? Essa tensão necessária. Por exemplo, um corredor, se você olhar um corredor de alta performance, na hora que eles estão postados na linha de partida, e se você olhar uma fotografia de perto daquelas pessoas, você vai ver uma tensão incrível nos músculos, uma concentração absoluta, a um grau de ansiedade ali, que ativa a musculatura, ativa a psique, ajuda na atenção. Então, essa ansiedade, que não é patológica, todo mundo tem, os animais têm, nós obviamente temos. Essa ansiedade, ela é, como eu vou chamar aqui de normal, né? O que a gente pode trabalhar, e de fato não é razoável e não é bom para ninguém, é a ansiedade patológica, que basicamente ela vai aparecer num excesso de preocupação, né? Um excesso de excitação do sistema nervoso autônomo. Então, assim, ela vai aparecer de uma maneira doentia, né? E ela acaba trazendo sofrimento também. Entendi. Agora sim, enveredando um pouco pelo viés da espiritualidade. Algumas pessoas têm utilizado a leitura de salmos, das escrituras, mas dos salmos em particular, como uma espécie de ferramenta contra a ansiedade. Mas de que forma orar os salmos pode ser considerado um refúgio, uma ferramenta para enfrentar essa ansiedade que não é a ansiedade do bem, por exemplo? Ok. Bom, a gente pode ver muitas pessoas usando os salmos ou qualquer outro texto sagrado como uma espécie de amuleto, né? Como uma espécie de algo mágico, né? Que você, ao ler aquela palavra, ela tem uma espécie de poder, e esse poder vai fazer com que a pessoa melhore. Não é essa a perspectiva, né? A leitura dos salmos, e aí, no contexto da espiritualidade cristã, ela pressupõe uma relação com Deus. O salmo é uma expressão do sagrado, do divino, do texto divino, em que Deus se apresenta, por exemplo. Se a gente olhar o Salmo 55, ele vai falar que a pessoa lançar sobre Deus as suas preocupações, ele vai encontrar consolo, ele vai encontrar conforto. Então isso não é mágico, existe um processo aí. Alguém tem que agir, alguém tem que fazer algo. Há um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 94, e lá tem um versículo que diz assim: quando o meu íntimo estava, inundado de ansiedade, a tua palavra, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. De novo, a gente vê alguém agindo e um relacionamento que está por trás dessa ação. Então, não é algo mágico, não é só uma leitura pela leitura, né? Porque aí a gente cairia no misticismo. E eu não acho que isso seja muito útil, né, para ninguém. Voltando para essa questão também, vamos aqui, já que o podcast faz jus ao nome Entre Fé e Razão, é possível, então, associar a leitura das escrituras por exemplo, a um tratamento terapêutico, a pessoa que se submete e se compromete a uma terapia, e aí, além da terapia, ela fazer também esse compromisso de leitura, de meditação, de se entregar nesse processo? É possível associar essas duas coisas? Eu acho que não só é possível, como desejável. Veja, nós não estamos falando, e nem eu quero passar essa ideia para você que está nos assistindo, que a leitura do Salmo em si, ela é parte de um processo terapêutico, psicológico, por exemplo. Mas a dimensão da espiritualidade nas pessoas, ela é absolutamente fundamental para ajudar no equilíbrio. Por exemplo, quando há um texto fantástico, talvez é um dos clássicos dos temas de ansiedade dentro da Bíblia. No Sermão da Montanha, Jesus fala para os seus ouvintes, ele está falando sobre preocupações. E ele diz: vocês aí que estão preocupados com vestir, com comer, com o abrigo, olhem para os passarinhos, eles são alimentados. Olhem para os lírios do campo que são vestidos, e nem Salomão se vestiu como um deles. No final, ele vai convidar essas pessoas para confiar nessa relação de um Deus que vai prover. Então, de novo, isso não é terapêutico no sentido psicológico, mas tem um efeito terapêutico. Agora, uma pessoa que tem ansiedade patológica, uma ansiedade que claramente traz prejuízo emocional, prejuízo nos relacionamentos, prejuízo na vida comum, essa pessoa precisa de ajuda. Eventualmente tomar remédio,
mas sem dúvida nenhuma de terapia. E a terapia, ela tem técnicas específicas. As abordagens, né, da psicologia, cada uma delas vai ofertar uma quantidade de técnicas para trabalhar com a ansiedade. No caso da terapia cognitivo-comportamental, ela vai ajudar a pessoa, por exemplo, a pensar sobre os pensamentos dela. Um ansioso típico, um ansioso patológico, eu quero falar, é aquela pessoa que tem um viés de pensamento sobre a vida sempre catastrófico, tudo vai dar errado, eu não serei capaz, as coisas não darão certo. E a maioria absoluta das vezes a pessoa não pensa de uma maneira realista, à luz das evidências que ela tem na mão. Então, a psicologia, no caso, uma terapia, TCC, por exemplo, vai ajudar essa pessoa a pensar nessa perspectiva. E aí ela começa a ver, uau, então a coisa não é assim como eu estou pensando. Há uma outra perspectiva. Ele reavalia, por exemplo, as emoções que ele está sentindo, que a ansiedade vai disparar nele. Então, as duas coisas elas podem caminhar juntas, e eu disse, são desejáveis, né? Mas a gente tem que colocar cada coisa no seu lugar. Eudes, você também falou da questão de sofrimento. Você falou que, às vezes, uma situação de sofrimento, a pessoa tem que realmente buscar um medicamento, buscar realmente se comprometer com o tratamento, ok. Mas, voltando aqui para a espiritualidade, as escrituras ensinam que em determinadas situações o sofrimento coopera, ele colabora para um aperfeiçoamento, para um crescimento. E como então encaixar essa ansiedade que faz sofrer nessa perspectiva cristã do crescimento espiritual? É possível fazer toda essa interface? Todo sofrimento é um convite para um aprendizado. Eu acho que não existe sofrimento que não proponha aprender algo no processo. Digamos, uma pessoa perdeu o emprego e ela estava há anos ali, acomodada. Ela tinha sonhos, mas ela não saía. Um belo dia houve um rearranjo na empresa e ela recebe uma carta de demissão. O sofrimento dessa pessoa, porque ela vai pensar, meu Deus, como é que eu vou pagar as contas? Ou ela pode pensar várias coisas, ela pode pensar de forma catastrófica, mas aquilo pode ser um sofrimento que vai impulsioná-la a, por exemplo, a se requalificar. Ou buscar um emprego melhor, talvez, do que aquele que ele tinha. Então, a ideia do sofrimento, ela tem ensinamentos universais. Na palavra de Deus, a Bíblia ela tem, mas todas as culturas do mundo, todas as sabedorias do mundo, elas falam do sofrimento como um meio, que é um processo que leva cada pessoa a crescer, né? A se fortalecer, a se redimensionar, né? A se reestruturar, se reorganizar como pessoa. Então o sofrimento é um papel, não é o masoquismo, não é aquela coisa, eu desejo sofrimento. Não, eu luto no sofrimento, eu supero o sofrimento. A ansiedade produz um grau de sofrimento. Na verdade, em psicopatologia, antes de entrar, por exemplo, para o manual estatístico de doenças mentais, né, o DSM, ou o CID-11, antes de olhar para isso, uma coisa que um terapeuta faz é, essa pessoa, ela está em sofrimento, e o sofrimento dela, ele tem evidências na vida, porque hoje as pessoas estão psicopatologizando a vida. Isso é uma coisa preocupante. Você não pode patologizar a vida. Ah, tenho dificuldade. Ah, isso deve ser uma ansiedade patológica, deve ser uma depressão. Como se toda tristeza fosse depressão. E não é. Então, a gente não pode patologizar a vida por um lado. Então, como é que eu meço que esse sofrimento é importante e ele precisa de cuidados? Quando ele afeta meu desempenho como pessoa. Quando ele cria obstáculos nos meus relacionamentos. Quando ele afeta, por exemplo, meu desempenho no trabalho, eu não tenho mais alegria, motivação, o ânimo. Aí nós potencialmente temos um transtorno mental que está operando, né, na vida dessa pessoa. Certo. Eudes, hoje, assim, num mundo cada vez mais competitivo, em que as pessoas estão em constantemente comparação, principalmente nessa vida on-life, Luciano Floridi, que até um filósofo italiano, ele cunhou essa expressão, que nós não vivemos mais on nem off, nós vivemos on-life. O Bill Sheehan, aquele filósofo que
escreveu A Sociedade do Cansaço, ele diz que agora nós procuramos ser uma versão não melhor do que os outros, mas uma versão melhor do que nós mesmos, do que nós fomos ontem. Estamos sempre em comparação com as nossas versões anteriores. Então, num mundo em que se exige sempre uma versão melhor do que a versão de ontem, num mundo de extrema competitividade, em que likes são buscados como tesouros, em que perda de seguidores são sentidas com tristezas. Como então se preparar de forma uma psicoeducação para que as pessoas possam então enfrentar, estarem nesse mundo, mas não serem tão afetados por essa ansiedade advinda de uma extrema competição que não é mais só com o outro, é consigo mesmo? Eu acho que o remédio para esse dilema, para essa situação, é o que eu considero uma sabedoria muito antiga. Foi falada, na verdade estava no pórtico do oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Depois é atribuído ao próprio Sócrates, que vai repetir. As pessoas não se conhecem. O processo de autoconhecimento hoje ele está relegado praticamente ao ostracismo. As pessoas pouco falam sobre isso. O autoconhecimento hoje é muito superficial. Ele é muito máscara, né? Ele é muito para atender isso, tudo que você falou, né? As demandas, né? Aquilo que é exigido de nós, aquilo que nós deveríamos ser, ou para ser aceitos, ou para conquistar seguidores, ou para conquistar um espaço na sociedade, né? Essa sociedade que exige padrões, né? Eu não vou nem falar dos estéticos, eu falo de padrões de comportamento, de ser. Na maioria das pessoas, elas têm pouca confiança. Eu ouço direto as pessoas dizendo, eu tenho uma baixa autoestima, mesmo que ela não saiba qual é o significado exato dessa questão. Porque as pessoas se veem inadequadas, elas estão desinstaladas, porque elas não sabem quem elas são, para elas poderem valorizar e aí achar o próprio lugar delas. Eu acho que se a gente começasse a defender mais isso, oferecer inclusive espaço onde as pessoas podem se conhecer, não essas imersões de 1, 2 dias, de uma manhã, não. Eu estou falando de algo que estabeleça um processo e as pessoas comecem a caminhar. Aí eu acredito que as pessoas não ficariam tão vulneráveis à crítica, né? E às exigências que estão por aí, né? Pedindo que elas sejam isso, aquilo. Certo. Eudes, falando dessa questão das expectativas, não só as próprias como as alheias, vamos agora para esse exato momento em que nós estamos gravando o podcast Entre Fé e Razão. Nós estamos no final do ano. E final do ano é aquele momento em que as pessoas começam a fazer balanços, retrospectivas, e aí vem a frustração do sonho não alcançado, do projeto não realizado, da meta, da dieta, do exercício, do emprego dos sonhos, do concurso não alcançado. Então, como é que a gente vai lidar com essa época que é ao mesmo tempo tão mágica, né? Dotada de tantas certezas? Já o Drummond já disse que o mês de dezembro é um mês tão pequeno para tantas expectativas. Então, como é que as pessoas podem enfrentar dezembro para que janeiro chegue da melhor maneira possível? Olha só. Dezembro, as pessoas... Eu não sei se elas vão chegar da melhor maneira possível em janeiro, né? As pessoas vão gastar o 13º. Chega janeiro endividado. Janeiro endividado. Eu não sei se elas chegarão, se elas... eu quero retomar o que eu acabei de falar. Se as pessoas não estabelecerem um empreendimento, que talvez seja o empreendimento mais incrível, mais fascinante que você poderia fazer por você. Se conhecer melhor, para você se instalar na vida, no espaço que lhe cabe, dentro das expectativas que você pode atender, seja pelos seus próprios esforços, seja pela própria vida, os sonhos que você acalenta. A maioria das pessoas, quando faz o balanço da lista de coisas que você falou, eu não perdi peso, eu não comecei a academia, eu não fiz isso, um curso que eu queria fazer. Na maioria das vezes, as pessoas são as únicas culpadas. Não são as coisas, não são as circunstâncias, não são os eventos. Foram atitudes procrastinadoras. As pessoas passaram o ano inteiro procrastinando. E a procrastinação, por que a gente continua fazendo isso? Porque a gente adora o alívio que ela traz na hora que você mente para você mesmo,
você se auto-sabota dizendo, não, mas no próximo mês eu começo. Há um alívio instantâneo, há quase um gozo nessa situação. E aí a pessoa, ela tem certeza que ela vai começar no próximo mês, só que o ano inteiro vai passar. E ela vai chegar em dezembro, e aí tem essa passagem mágica aí de um ano 24 para o ano 25, e as pessoas, mas no ano que vem tudo vai ser diferente. Só que ela não mudou. Ela mesma não se conhece, ela não sabe o que ela é capaz, né? Nem o que ela quer de verdade. Talvez o que ela quer foram os outros que disseram para ela. Então eu volto a dizer, se conheça, para que você possa estabelecer metas realistas, para que você possa se comprometer com você. Aliás, quem se conhece se compromete consigo mesmo. Eudes, nós falamos muito da ansiedade do ponto de vista teórico, do ponto de vista da ideia, mas assim, vamos descer um pouco para a prática. No seu consultório, claro, preservando o anonimato dos seus clientes, mas assim, você tem lidado com quadros patológicos de ansiedade? Como é que normalmente as pessoas chegam descrevendo o que é ser uma pessoa ansiosa? Bom, um ansioso patológico é uma pessoa que tem características muito típicas, não é? Como eu falei no início, são pessoas que têm a dimensão das emoções, por exemplo, desreguladas. Ela vive sob uma ameaça, geralmente manifesta na forma de medo, mas pode ser vergonha, né? Pessoas podem viver com uma vergonha profunda de ser, de existir, de aparecer. E eu não estou falando aparecer no sentido negativo, eu estou falando aparecer, por exemplo, uma pessoa numa faculdade tem que ir à frente da turma para apresentar um trabalho. Aparecer nesse sentido, de uma forma prática, né? Então, a dimensão emocional, a dimensão fisiológica, é uma pessoa que vive num estado de estresse profundo, porque ela tem todo o seu sistema nervoso autônomo ativado intensamente. Então, são pessoas que vivem aceleradas, são pessoas que têm tensões profundas, elas vivem fisiologicamente em estado de estresse. E a questão psíquica, aquilo que elas pensam sobre elas mesmas, sobre o futuro. Então, isso é debilitante. Então, uma pessoa que chega num consultório, que ela tem ansiedade, seja lá os nomes, porque a gente pode falar de ansiedade aqui no plural, tá, gente? Ansiedades. É um guarda-chuva com várias ansiedades. Aí você tem um toque, você tem um transtorno de estresse pós-traumático, você tem a ansiedade generalizada, você tem as fobias, tudo isso está dentro do guarda-chuva de ansiedade. Então, digamos que uma pessoa tem ansiedade generalizada e ela chega com esses quadros que eu falei antes. A vida dela está toda abalada, né, afetada naquelas áreas. Então ela pode ter, por exemplo, ela pode adotar uma série de decisões ou comportamentos que são de defesa. Ela não sai mais de casa, ela tem medo de tudo, ela sobrecarrega as pessoas que estão próximas dela, ela se sobrecarrega, ela gasta dinheiro demais. Enfim, ela pode fazer uma série de coisas que trazem prejuízos materiais mensuráveis. Esse são um quadro das pessoas. Choro, né? As emoções muito volúveis, né? Pessoa muito lábil. Lábil é uma pessoa que tem as emoções à flor da pele, né? Então, uma pessoa nessa condição, ela precisa muito de ajuda. E geralmente é assim que as pessoas chegam. Certo. Eudes, você descreveu e há uma ferramenta que se tem muito falado hoje, inclusive no combate da ansiedade, que é a regulação emocional. Do que trata a regulação emocional? Que ferramenta é essa? Ah, legal. Bom, a gente tem falado muito, né? Eu falo o pessoal da saúde mental, né? Mas artigos, reportagens, a gente encontra muitas pessoas falando de inteligência emocional. Eu até ouvi outro dia um grande executivo falando. Ele disse que se ele tivesse 2 candidatos para um cargo importante da empresa e um tivesse alto grau de inteligência e o outro não fosse tão inteligente, mas tivesse um grau alto de inteligência emocional, ele disse que sem pensar 2 vezes, ele escolheria a pessoa que tinha um grau de inteligência emocional maior. Significa que inteligência emocional é aquela pessoa que consegue regular as emoções. Para eu regular as emoções, eu preciso nomeá-las, eu preciso percebê-las, senti-las. E isso vai contra tudo que as pessoas estão vivendo hoje. Então, vivem no automatismo, né? Então, regular as emoções é ir à própria emoção, é abraçá-la, não suprimir, é reavaliar. Digamos, você que está me vendo agora, você amanhece triste, muito triste.
desanimado, desmotivado. Você tem que sair de casa para trabalhar ou para fazer qualquer outra coisa importante para você. E você sente fisicamente uma espécie de exaustão ou um exaurimento das suas energias. E você começa a pensar, será que eu estou doente? Será que vai acontecer algo? Porque as pessoas que têm ansiedade, elas tendem a acreditar em premonição. Mas geralmente a premonição é de alguma coisa muito ruim, né? São catastróficas. Catastróficas, né? Eles são catastrofistas. Então, imagina essa situação. Você está triste. Uma pessoa que consegue regular as emoções, a primeira coisa que ela ia perceber era ela ia olhar para si mesma. De novo, autoconhecimento aqui, né? Ela ia olhar para si mesma e ela ia dizer, eu estou triste. Por que eu estou triste? Bom, não tem uma razão específica. Eu não tenho não aconteceu nada, não perdi alguém, aparentemente está tudo ok, mas eu estou triste. Por que eu estou triste? Eu vou reavaliar essa emoção. Eu não vou negá-la. Eu não vou suprimi-la. Eu não vou reprimi-la. Porque o que é incrível é tipo aquela música Chiclete. Todas as vezes que alguém... você não consegue tirar da mente, não é verdade? Sim. A gente fica cantarolando sozinho. A gente até se perturba com isso. Meu Deus, eu não consigo tirar essa música da cabeça. Grudou. Você sabe o que você faz? Você ouve uma música de um estilo completamente diferente. É a mesma coisa na regulação emocional. Quando eu reavalio a emoção, eu não tento não sentir emoção. Eu não tento negar a emoção. Eu vou a ela. E o que é mais fascinante é que as pessoas que reavaliam e aceitam as emoções, elas melhoram. A primeira coisa que ela percebe é uma melhora na intensidade, né, corporal, fisiológica, diminui. E logo a parte cognitiva também. Agora, quando a pessoa suprime, quanto mais ela tenta não pensar, mais ela pensa. Quanto mais ela tenta não sentir, mais ela sente. Isso até com dor. É a mesma coisa, sabia? Olha só que interessante. Então, Eudes, pessoas que sabem lidar com pensamentos negativos, prática de atividade relaxante, pessoas que têm um bom humor e até mesmo técnicas de respiração. Nós podemos dizer que essas pessoas são, então, praticantes da regulação emocional? Você citou uma lista de técnicas, de práticas que são extremamente bem-vindas. E eu até desafiaria você que está nos assistindo a voltar um pouquinho aqui o trecho para ouvir a lista que a Kátia falou, para você procurar aí saber como fazer. Você pode inclusive aprender a fazer sozinho, não é? Mas isso não é regulação emocional. A regulação emocional é uma capacidade que a pessoa aprende e domina de nomear, de reavaliar, de fazer um julgamento sensato sobre as emoções que está sentindo. Ele pode fazer isso. A única forma que a supressão emocional pode ser interessante para as pessoas é quando as pessoas, por exemplo, estão no velório. Digamos, uma pessoa no velório e ela lembrou de uma piada que alguém contou. Que terrível. Ela vai sentir vontade de rir, né? Então, ela vai suprimir isso. Ou você está num ambiente mais sofisticado, uma pessoa falou uma palavra ou não tratou você muito bem. E você engole aquilo. Você fez uma supressão. Ela foi, nesse aspecto, adaptativa. Mas na maioria dos casos não é. Então, a regulação emocional é muito específica. Ela poderia ser uma parte dessa lista que você falou. Ótimo. Eudes, para quem tem um familiar que é ansioso, para a gente ter o filme da Divertidamente, que até o personagem, né, a ansiedade que não contém si mesmo, mas quem tem que conviver com essa pessoa, um familiar querido, um amigo tão amado, tão precioso, mas ele é uma pessoa naturalmente ansiosa. Que conselho você daria, então, para que essa convivência fosse menos sofrida possível? Bom, eu acho que a pessoa ela precisa ser, eu não vou dizer convencida, porque talvez soe muito forte, mas conversar com essa pessoa para ela procurar ajuda. Porque, como eu falei antes, uma pessoa que tem um transtorno mental é como uma pedra que cai num lago. Ela reverbera o seu mal-estar para os demais. Ela cansa as pessoas. Ela exaure as pessoas emocionalmente também. Uma pessoa excessivamente preocupada. Ela se preocupa com tudo. Tem hora que é cansativo para quem está do lado. Mas fulano, nós só vamos bem aqui na esquina. Mas se acontecesse um ladrão aparecer, se não sei mais do que. Tem uma hora que começa a encher a paciência. Então, essa pessoa deveria ser
conversar com ela, deveria alguém conversar para ela procurar ajuda. Bom, se ela não quiser ajuda, procure ajuda você que está começando a ficar doente por causa dela. Eu, como profissional da psicologia, como pastor, com larga experiência clínica, pastoral, e que eu falei da pessoa que convive. E assim, com os líderes, com certeza, diversos pastores, diversos líderes, pessoas que atuam na área da educação, conseguem identificar como então fazer digamos, uma pequena lista, um roteiro de como identificar quando alguém precisa de ajuda e o que essa pessoa que não tem o conhecimento necessário, como você tem, pode fazer para auxiliar. Bom, a gente já falou de alguns sintomas, né? Uma pessoa que tem medo demais. O medo, gente, ele é importante, né? Toda emoção é importante. Nenhuma emoção é ruim ou boa. Todas as emoções são boas. Todas as emoções têm um papel. Mas uma pessoa que tem medo exagerado, talvez quase a única emoção que ela sente, é uma boa maneira da gente perceber um quadro de ansiedade, de estresse. Uma pessoa que tem pavor, por exemplo, de se expor, não é? Em qualquer lugar, no meio de pessoas outras ou em qualquer ambiente, essa pessoa provavelmente tem um problema. A gente pode ver isso. Como eu falei antes, uma boa maneira é, essa pessoa está em sofrimento, o sofrimento traz um prejuízo mensurável, pronto. Essa é uma excelente forma da gente identificar. E aí dizer, olha, fulano, procure ajuda, procura uma terapia, não é? A primeira coisa é essa, né? Procurar terapia. A espiritualidade pode ajudar bastante nisso. Eu até me lembro agora de um texto de Filipenses, capítulo 4, Paulo diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, ele diz, sejam conhecidos de Deus, né, com ações de graças, né, com louvor e os seus pedidos, né, as suas orações estejam colocadas diante de Deus. E aí ele diz assim, então a paz que excede todo entendimento guardará a sua mente e coração em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Ele está falando muitas coisas aqui, mas isso é quase uma descrição de uma terapia. Essa pessoa, ela expõe o seu medo, ela expõe a sua ansiedade. E ao fazê-lo, e como ela tem uma relação com Deus, essa pessoa alcança um estado de equilíbrio que ele chama de paz. Que essa paz vai acalmar mente e coração. Então, essa ideia eu acho que as pessoas deveriam praticar mais. Certo, pessoal. E depois dessa longa conversa sobre ansiedade, algumas técnicas foram compartilhadas, algumas sugestões, tanto para quem tem esse quadro como com quem convive. Eu quero dizer que estamos chegando ao final desse segundo episódio do podcast Entre Fé e Razão. Como eu falei no início, quero convidar você a compartilhar este episódio, a divulgar entre seus amigos, nas suas mídias sociais, a ativar o sininho e ficar sempre ligado aqui para as notificações. Aproveita e segue também o Instagram do Eudes, @EudesAlencarPsi. Ele está constantemente gravando vídeos com dicas práticas, com reflexões, muitas sugestões que eu tenho certeza que vão ajudar você nessa jornada. Obrigada pela sua audiência, obrigada pelo seu compartilhamento e até a próxima.